Olá e bem-vindos. Um alô especial para quem acompanha o canal Revisa Enfermagem. E hoje, o foco é uma bem conhecida, acho que principalmente pela marquinha, a BCG. Vamos analisar juntos as orientações oficiais para 2025, tentando entender o que realmente importa no dia a dia, na prática. Para começar, vamos direto ao ponto. Por que a BCG é tão importante assim logo nos primeiros dias de vida? Qual é a missão principal dela? Olha, o fascinante da BCG é justamente o alvo específico dela. Ela não chega a impedir a infecção pela tuberculose em si, mas assim, o foco principal é proteger contra as formas mais graves da doença. Formas graves, tipo quais? Isso como a tuberculose miliar e a meninge, sabe? Que podem ser realmente devastadoras, principalmente em crianças bem pequenas. É uma proteção crucial contra as complicações mais perigosas. Entendi. É uma proteção fundamental, então. E, além da tuberculose, ela tem outra aplicação importante, certo? Ouvi falar sobre hanseníase também. Sim, exato. Ela também é usada como parte da estratégia de prevenção em pessoas que convivem, no mesmo domicílio, que pacientes com hanseníase. Ah, interessante. E como ela ajuda nesse caso? Então, nesses casos, a BCG ajuda a reduzir a chance de desenvolver a doença ou, se a pessoa acabar desenvolvendo, até formas clínicas mais brandas, mais leves. Entendi. Então, pensando na recomendação principal para tuberculose, quem exatamente deve receber e qual o momento ideal para isso? A indicação primária é para todas as crianças, desde o nascimento mesmo, até um pouquinho antes de completarem 5 anos. Mas olha, o ideal mesmo é administrar a dose única o mais cedo possível. O mais cedo possível, tipo... Na maternidade. Exatamente, de preferência ainda na maternidade. Se por acaso o bebê tiver alta sem a vacina, a aplicação deve ocorrer na primeira visita à unidade de saúde logo em seguida, o quanto antes melhor. E se passar desse período inicial, sei lá, a criança já tem alguns meses, um ano, ainda dá para vacinar? Sim, sim. A vacina está disponível na rede pública para essa faixa etária toda, até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. O importante é não perder a oportunidade de proteger a criança, né? Agora, vamos falar da famosa marquinha da BCG no braço. É quase um símbolo, né? Mas assim, ela sempre aparece? Pergunto porque na prática a gente vê muita ansiedade dos pais quando a cicatriz não surge logo. Nossa, sim, é uma preocupação muito, muito comum. Mas essa reação no local da aplicação, ela varia bastante, sabe? A ausência da cicatriz, na grande maioria das vezes, não significa que a vacina não pegou, como se diz popularmente. Ah, então não precisa sair correndo para revacinar. Normalmente não. Geralmente não há necessidade de revacinar só por causa disso. Então, quando que se deve pensar em revacinação? Tem alguma situação específica? Tem sim, mas são situações bem pontuais, bem específicas. Por exemplo, se existir uma dúvida real sobre a técnica da aplicação, se foi feita corretamente. Entendi. Nesses casos, a criança pode ser acompanhada por uns 3 meses, mais ou menos. Se a cicatriz realmente não aparecer nesse período, aí sim a revacinação pode ser considerada. Mas sempre seguindo a orientação técnica oficial do Ministério da Saúde, coordenada pela CGFAM, DPNI. Mas reforçando, isso é a exceção, não a regra. Tá claro. E falando na aplicação em si, como ela é feita? Tem algum detalhe importante, alguma técnica específica? Tem sim. É uma aplicação intradêmica. Isso quer dizer que ela é bem superficial, na camada mais externa da pele. Ah, por isso que às vezes forma aquela bolinha? Exato. E geralmente é feita no braço direito, na altura da inserção daquele músculo do ombro, o deltoide. Isso até facilita depois para a gente visualizar a futura cicatriz. E a quantidade? É muito líquido? Não, o volume é mínimo. É 0,05 mililitros para os bebês com menos de 1 ano e 0,1 mililitro para as crianças a partir de 1 ano de idade. Entendido. Agora, um ponto que eu acho crucial, são as situações em que a BCG não pode ser administrada ou, pelo menos, precisa ser adiada. Nem todo mundo pode receber a vacina a qualquer momento, correto? Corretíssimo.
Isso é fundamental. Há precauções e contraindicações que precisam ser observadas rigorosamente para garantir a segurança. E quais seriam as precauções? Quando se deve adiar? Bom, a vacinação é adiada, por exemplo, em recém-nascidos com peso muito baixo, inferior a 2 quilos. Isso porque eles têm pouco tecido subcutâneo ainda. Faz sentido. Também se adia se a criança estiver com alguma doença aguda mais séria, tipo uma infecção com febre alta ou se tiver lesões de pele muito extensas. Nesses casos, espera-se a melhora do quadro clínico para depois vacinar. Ok, esperar o bebê ganhar peso ou melhorar da doença aguda. E as contraindicações mesmo, aquelas situações que realmente impedem a vacina. Sim, essas são muito importantes. A BCG é formalmente contraindicada para pessoas com imunodeficiências graves, sejam elas congênitas, desde o nascimento, ou adquiridas. Adquiridas tipo? HIV, exato, como em casos de HIV já com um comprometimento imunológico severo. Ou também para quem está em tratamento com altas doses de medicamentos que suprimem o sistema imune. Como quimioterapia, por exemplo. Isso, quimioterapia ou altas doses de corticoides por tempo prolongado. A razão é que a BCG é uma vacina de bactéria viva, embora atenuada. Em quem tem a imunidade muito baixa, ela pode acabar causando uma doença disseminada. Nossa, sério? Então, nesses casos, o risco claramente superaria o benefício. Tem mais alguma contraindicação importante? Sim. Também é contraindicada durante a gravidez e, como regra geral, não se aplica em pessoas com 5 anos de idade ou mais. Ah, então tem um limite de idade mesmo. Tem, exceto naquela situação específica dos contatos de hanseníase que a gente já mencionou. E um ponto de atenção mais recente. Se a mãe usou certos medicamentos biológicos durante a gestação, especialmente no final, que tipo de medicamentos? Tipos anti-TNF. Nesses casos, a vacinação do bebê com a BCG pode precisar ser adiada por alguns meses, porque o medicamento pode passar para o bebê e afetar a resposta imune dele temporariamente. Importante essa informação. E voltando rapidinho à questão dos contatos de hanseníase, você disse que as regras são particulares, né? Como funciona? Isso. Para os contatos que moram na mesma casa, mas não têm sinais da doença, o esquema da BCG vai depender da idade e do histórico vacinal da pessoa. Então não é igual para todo mundo? Não. Pode ser uma dose única para menores de 1 ano que nunca foram vacinados. Para os maiores de 1 ano, pode ser 1 ou até 2 doses, dependendo se já tomaram a BCG antes e quando foi. É uma avaliação bem individualizada, caso a caso mesmo. Perfeito, ficou bem claro. Então, tentando resumir a importância prática disso tudo que a gente conversou, o que fica? Olha, eu diria que significa que a BCG continua sendo uma ferramenta essencial, vital na saúde pública. O foco dela é muito claro: proteger os mais vulneráveis, as crianças pequenas, das formas mais graves de tuberculose. A administração precoce é chave e a questão da cicatriz. Exato. A questão da cicatriz não deve ser fonte de alarme na maioria das vezes. E, claro, conhecer bem as precauções e, principalmente, as contraindicações é fundamental para a segurança da aplicação da vacina. Ótima síntese. Fica claro o papel vital dessa vacina, mesmo com esses detalhes todos. Pois é. E talvez um último ponto para a gente pensar, uma reflexão. A importância de manter a caderneta de vacinação sempre em dia, atualizada. E, claro, de conversar abertamente com a equipe de saúde, tirar dúvidas, falar sobre qualquer condição de saúde pré-existente. Isso garante a melhor proteção, tanto individual quanto coletiva. Excelente ponto. Fica a dica, então. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise detalhada sobre a vacina BCG hoje. Para continuar aprendendo sobre as vacinas do calendário nacional e outros temas essenciais de enfermagem, convidamos todo mundo a se inscrever aqui no canal Revise Enfermagem. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!